podcast já vai começar. Quer que a palavra de Deus chegue a mais pessoas? Basta compartilhar o link com seus contatos e em suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Gente boa de Deus, bem-vindos a mais um SalmoCast, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia, e hoje nós estamos aqui para juntos agradecermos a Deus, louvarmos a Deus, maravilha de Deus, estarmos aqui para falar bem de Deus, e nós vamos hoje conversar a respeito do Salmo de número 107, um salmo que fala sobre o livramento do Senhor em meio às tribulações. Eu queria, nesse instante, pedir a Deus, ao Senhor, que abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Se porventura você esteja passando por alguma tribulação, porque tribulação não é aquela situação que poderemos passar. Não, nós iremos passar por tribulações, porque Jesus fala em João 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse salmo fala sobre tribulações, sobre problemas, todavia fala de livramento, graça de Deus, e nós louvarmos a Ele. Eu queria, nesse instante, antes de ler o salmo, queria cantar uma canção que é antiga, por assim dizer, gravada por Vencedores por Cristo, que tem um título, Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. É um salmo, maravilha. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E vamos ler esse salmo que diz assim, Salmo de número 107. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras, do oriente e do ocidente, do norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem, famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele, o Senhor, os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois Ele descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros,
por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos do coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Então, graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze, quebrou as trancas de ferro, os estultos por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades serão afligidos. A sua alma aborreceu toda a sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares e os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio dessas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios, perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, exaltem-no também na assembleia do povo e glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, e terra frutífera em deserto salgado, e por causa da maldade dos seus habitantes, converteu o deserto em lençóis de água, e a terra seca em mananciais, estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem, semearam campos e plantaram vinhas, tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Mas tornaram a reduzir-se, e foram humilhados pela opressão e pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isto e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Aleluia! Amados irmãos, esse é um salmo maravilhoso. Por quê? Porque ele retrata a vida como ela é, a vida não de forma colorida, mas muitas vezes branco e preto e cinza. E nós nos encontramos muitas vezes nesse mundo e nos perguntamos a nós mesmos: por que, Senhor, essas coisas estão acontecendo? Eu te sirvo, eu amo a tua palavra, eu vou nas tuas pisaduras, por assim dizer, recomendadas pelas tuas santas palavras nas Escrituras Sagradas. E por que essas coisas estão acontecendo comigo? Jesus disse isso, Jesus já falou que neste mundo caído, nós estamos vivendo um tempo de peregrinação. O que tempo é esse, um tempo de peregrinação? Um tempo em que, na realidade, nós estamos vivendo em realidades muito loucas, porque o mundo, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, mas o Senhor está fazendo uma mudança, uma construção, está levando, conforme diz a palavra dele, a bom termo. Tudo aquilo que ele começou em nós, uma boa obra, ele vai terminá-la até o dia de Jesus, conforme Paulo fala em Filipenses capítulo 1, verso 6. Então, o nosso destino é a Nova Jerusalém. Enquanto isso não acontece, nós iremos passar por angústias, provações, lutas, dores, mas com uma diferença muito grande. A principal de todas é que o Senhor está ao nosso lado, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, e Ele, conforme diz a palavra dele, Ele é Deus presente, Ele é Emanuel. E você, meu irmão, não fique achando que você foi esquecido por Deus, ou que as coisas não estão funcionando porque você não está fazendo as coisas certas. Não, muito pelo contrário. Por você estar fazendo as coisas certas, as coisas estão muitas vezes complicadas, porque existe uma guerra espiritual travada nas regiões celestiais, que são as forças das trevas combatendo
o que o Senhor está fazendo na sua vida, coisas boas do Senhor, transformando a sua mente, o seu caráter, o seu coração, para a identidade do seu Filho Jesus. Mas não fique estarrecido ou estarrecida, não fique desanimada, porque o Senhor está ao teu lado, está ao meu lado, e Ele vai cumprir a promessa que Ele fez, que é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o nosso destino já está traçado em Cristo Jesus, nós já estamos sentados nas regiões celestiais, porém nós estamos vivendo, conforme diz a narrativa aqui do salmista, tempos de dificuldade, tempos de deserto, tempos de angústias, mas em todos esses momentos, ele começa e termina dizendo: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Por que Ele é bom? Porque Ele está ao nosso lado e permite que coisas aconteçam de tal maneira que nós muitas vezes não entendemos e não vamos entender mesmo, porque no dia que nós entendermos as coisas de Deus, Deus deixa de ser Deus, porque os pensamentos do Senhor são elevados, são acima da nossa capacidade de administrá-los, mas uma coisa nós podemos ter certeza: Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por que Ele é bom? Porque Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Ele sabe, inclusive, no dia mau, Ele utiliza esse momento para fazer com que a nossa vida seja lapidada. Não é porque Ele tem prazer nos dias maus, é porque nós estamos vivendo num mundo caído, e Ele utiliza de todas essas coisas para o louvor da sua glória, porque Deus está construindo uma história na qual eu e você fazemos parte de um capítulo, mas toda a história se refere a Ele, e toda a glória é para Ele. E esse salmo, esses 43 versículos do Salmo 107, fala de angústias, de dificuldades, mas conclui com a presença, a glória, a misericórdia, a graça, o livramento do Senhor, e fala que nós não seremos destruídos. Paulo diz que nós somos muitas vezes abatidos, mas não destruídos. Nós ficamos muitas vezes tristes, mas não desesperados, porque esta é a vida que nós vivemos, mas nós sabemos a quem temos crido, e Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia, o dia de Cristo Jesus. E este salmo fala sobre isso, e por isso que eu cantei no início: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, meu irmão, seja qual a situação que você esteja passando, seja qualquer elemento de dúvida, de desespero, que possa estar, digamos assim, entrando na sua mente para querer roubar-lhe a fé, olhe para este salmo e conclua com o salmista dizendo: eu rendo graças ao Senhor porque Ele é bom. Porque se você observar e olhar para trás a sua história, você só vai ver graça, misericórdia e bondade de Deus na sua vida, assim como na minha. Por quê? Porque Ele nos sustentou e está nos sustentando até o presente momento, e nós podemos dizer, conforme o salmista diz: quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Eu e você estamos aqui por causa da misericórdia do Senhor. Eu e você estamos aqui enfrentando dificuldades, enfrentando lutas, enfrentando provações, mas na certeza, como diz o Salmo 107, desertos, lutas, angústias, tribulações, nenhuma delas é suficiente e jamais será suficiente para destruir a nossa vida, porque o Senhor está ao nosso lado. A sua vara e o seu cajado nos consolam. E certamente, como diz o Salmo 23, bondade e misericórdia vão nos perseguir todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Eu espero que este salmo, tão rico como todos os salmos da palavra do Senhor, enche o seu coração de esperança. Não uma esperança daquela que, eu vou esperar. Não, esperança no sentido de esperantar, ou seja, alegrar-se no dia chamado hoje, porque Deus está presente e Ele jamais abandonará a mim e a você. E eu espero que esse salmo esteja na sua mente, no seu coração, que você renda graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eu te espero numa outra oportunidade aqui para mais um SalmoCast, com a graça de Jesus. Deus te abençoe.